Senhor Jesus, alegria em poder estar mais uma quarta-feira aqui na Rádio Voz Missionária, no programa Voz Missionária, né? Poder ministrar a palavra de Deus nessa tarde, alegria estar com o pastor Jorge, né? Sempre aqui, assíduo, ativo e também ali regulando os botões, né? Para que a nossa voz saia um pouquinho melhor, porque não é fácil, né? O pastor Claudino, né? Uma alegria estar com esse povo abençoado e você que estava aí, né? Ouvindo, né? As palavras e a oração do pastor Jorge nesta voz, né? Inconfundível. Agora vai ficar conosco aí, né, um pouquinho mais, alguns minutos. Vamos estar ministrando uma palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração e queremos convidar você para ficar conosco aí, porque o Senhor tem uma palavra ao meu e ao teu coração. Nós estávamos pensando, queridos e amados irmãos ouvintes, né? Você de perto e de longe que está sempre na audiência, nós estávamos pensando por esses dias, né? Tantas notícias, tantas informações que têm chegado até nós, né? Surpresas, né? Notícias boas, notícias ruins, mas tem chegado, né? E nós somos pegos todos os dias com uma surpresa. E eu estava pensando, né? E procurei uma palavra para nós neste dia, nesta tarde, e eu estava lembrando, né? De um rei da Bíblia. Um rei que um certo dia ele recebe uma notícia que a princípio lhe preocupou. A princípio ele ficou apreensivo, né? Ficou pensando o que fazer. Foi o que está registrado no segundo livro das Crônicas, no capítulo 20, o versículo 2. Olhem só o que o texto vai nos dizer. Então vieram alguns que deram aviso, ou notícia, ou uma informação ao rei Josafá, dizendo: ó rei, vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. Olha só, a partir desse versículo, vai nos dizer que o rei recebe uma notícia, uma informação que a princípio não ser boa, não ser uma notícia agradável. E eu estava pensando justamente nisso, que tem dias que a gente recebe informação, notícia, que também nos deixam preocupados, nos deixam aflitos, notícias que até mesmo chegamos a pensar que parece que Deus se esqueceu de nós, parece até que Deus não está nos contemplando, notícias que nos deixam para baixo. Como é bom você ouvir uma notícia, ter uma informação agradável, boa, né? Quantas notícias boas que nos alegram, nos deixam felizes, mas tem notícias que nos deixam preocupados, aflitos, sim. E o rei Josafá recebe essa notícia. Alguns moços, né, chegaram até ele e disseram: rei, está vindo aí uma grande multidão contra ti. Exércitos estão vindo para te destruir, para guerrear, para lutar contra ti. É claro que, imaginem, queridos, você que está nos ouvindo, chegar uma notícia dessa até nós, você vai passar por uma grande prova, você vai passar por uma grande luta, você vai passar por um deserto, e nós ficamos pensando o que fazer nessa hora, como agir ou reagir. Às vezes ficamos sem saída, chegamos até desanimar, mas nós não podemos esquecer, queridos ouvintes desta programação, que
que nós servimos um Deus, que nós temos um Deus que contempla todas as coisas. Nós servimos um Deus que está olhando. Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Sim, até mesmo aquilo que vamos falar, Ele já sabe. Então a notícia que vai chegar para nós hoje, ou amanhã, ou depois, Ele já sabe. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador do universo. Ele criou, formou eu e você. Então a nossa vida está na palma das suas mãos. Agora, o que eu acho lindo nesse texto, o que eu acho maravilhoso nesta palavra, é que quando o rei Josafá recebe esta informação, queridos, recebe esta notícia, ele poderia de repente até como rei dizer: não, eu vou preparar o meu exército, eu tenho homens do meu lado, eu tenho um grande exército, eu vou usar o meu exército para combater, para lutar, para enfrentar esta adversidade, este grande povo, esta grande multidão que vem contra mim. Mas o que eu acho tão importante é que quando ele recebe esta notícia, quando ele recebe esta informação, qual não foi a humildade daquele rei em dizer, diante desta adversidade, diante desta prova, diante desta luta, aleluia, eu vou buscar, eu vou clamar, eu vou orar, eu vou pedir socorro àquele que pode me ajudar. Olha só o que eu quero nessa tarde dizer para mim e para você. Quando chegar a informação, a notícia ruim, quando chegar aquele dia mau, ei, há uma solução, há uma saída. É buscar ao Senhor. Foi o que este rei fez. Se nós começarmos a olhar e ler os versículos seguintes, nós vamos ver as atitudes que aquele rei tomou. Eu pelo menos consegui separar aqui 6 atitudes que o rei Josafá tomou diante daquela notícia. A primeira dela foi buscar ao Senhor em oração, jejum. Olha só, consagração, está no versículo 3 deste capítulo 20. Se nós lermos a atitude que este rei tomou, vai nos dizer o versículo 3: então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e pregoou jejum em todo Judá. Ele pensou, não, sozinho, ou quem sabe o meu exército diante desta adversidade, desta grande multidão, não vai ser o suficiente. Se eu for na força da minha mão, na força do meu braço, eu não vou vencer. Mas se eu buscar ao Senhor, aleluia, se eu clamar ao Senhor, jejuar, consagrar, aleluia, o Senhor nosso Deus, Ele vai pelejar esta causa, Ele vai pelejar por nós, aleluia. Então a primeira atitude que eu consigo observar nesse texto, nesta leitura bíblica, é essa: buscar ao Senhor, orar ao Senhor, jejuar, se consagrar diante da notícia. Meu irmão, minha irmã, você que está aí na audiência desta programação, deixa eu te dizer, quando chegar a notícia, não te desespere, não, faça o seguinte, vá para a oração, apresente ao Senhor, diga para o Senhor que você é dependente dEle, da sua misericórdia. Não vá na força do seu braço, meu irmão, minha irmã, não tome decisões precipitadas, mas vai buscar em oração
uma direção de Deus, porque eu sei que o Senhor tem uma direção, Ele tem um caminho nesta prova, Ele tem um caminho de saída. E quando eu vou lendo e eu chego, aleluia, no segundo ponto, na segunda atitude que está no versículo 4, eu vou ver que o rei Josafá, além de orar, jejuar, buscar, ele compartilhou, aleluia, com os irmãos. Ele convidou a igreja, o povo, os irmãos para orarem juntos, para buscar ao Senhor junto, diante daquela adversidade, diante daquela dificuldade. O versículo 4 vai nos dizer, olha só, e Judá se juntou, ou se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. A segunda atitude é muito importante. Às vezes sofremos sozinho, claro. Há momento a gente sabe, a palavra de Deus nos ensina isso. Entra no teu quarto, fecha a porta e vai orar ao Senhor. Em secreto, o Senhor te contempla e vê. Mas há momento que nós precisamos compartilhar com os nossos irmãos na fé, a família de Deus. Aleluia! E juntos num só propósito, numa só razão, numa só finalidade, buscar ao Senhor em prol daquela situação, em prol daquela notícia. Nós estamos neste mês aqui, sim, no campo de Camboriú, em uma campanha de oração, de jejum. O nosso pastor presidente, pastor Gilmar Miguel, ele colocou o povo em oração, ele colocou o campo eclesiástico em oração. Todos os dias, em todas as nossas congregações, tem alguém de joelho orando, clamando, buscando, porque os dias são maus, irmãos. Os dias são difíceis, os dias trabalhosos. Vem notícia, o adversário se levanta, o inimigo da nossa alma, ele não brinca, ele não dorme. E eu acho lindo a atitude, esta segunda atitude do rei Josafá. Ele colocou o povo em oração, ele convocou todo Judá para estar clamando, orando, buscando a face do Senhor. Deixa eu dar sequência nesse texto, as horas se passam, mas ele toma essa segunda atitude, esse segundo ponto, convidar o povo para orar, juntos buscar ao Senhor, porque nós sabemos que juntos somos mais fortes, unidos, claro, que num só propósito, num só objetivo, numa só finalidade, nós somos mais fortes, irmãos. Aleluia, glória a Deus. E eu vou um pouquinho mais na frente, vou correndo aqui, e vou ver que lá no versículo 12 do capítulo 20, nós vamos encontrar ali a terceira atitude que o rei Josafá teve diante da notícia, da informação que ele recebeu. Olha só o que vai nos dizer o versículo 12 do capítulo 20 do segundo livro das Crônicas. Olha aí. Ele vai reconhecer a sua fragilidade diante daquela situação. Ele vai reconhecer dizendo: ah, Deus nosso, porventura não julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, aleluia, aleluia, reconhecimento, irmãos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti.
O segundo ponto, ou a terceira atitude, o terceiro ponto é reconhecer que nós dependemos do Senhor. Sozinho não conseguimos. Quantos têm ido na força dos seus braços? Quantos têm ido na força das suas mãos, tomado atitude precipitada, achando que resolve, achando que consegue? E a gente tem tido notícias que não conseguiu, que não venceu, que não foi avante, porque em vez de reconhecer as nossas limitações, a nossa estrutura, nós achamos que podemos, que fizemos, mas não. Nesta tarde de quarta-feira, eu chamo a nossa atenção para aprendermos com este rei, o rei Josafá. Sim, aleluia, ele reconhece a sua dependência do Senhor nosso Deus, que possamos também, diante da adversidade, diante do dia mau, das notícias, irmãos, que chegam para nós, aleluia, reconhecer que precisamos do nosso Deus. Então, primeiro você tem que buscar ao Senhor, se consagrar, jejuar. Segundo, você tem que compartilhar com os teus irmãos na fé, com a família de Deus, e juntos somos mais fortes. E terceira atitude é reconhecer que somos dependentes do Senhor, nós somos fracos. E o exemplo deste rei, quando ele diz que em nós não há força alguma diante desta prova, desta luta, não há força perante esta grande multidão. Mas o que eu acho lindo, a conclusão deste versículo: nós não sabemos o que fazer, ou não saberemos, aleluia, porém, oh, glória a Deus, quando ele se expressa desta forma, porém os nossos olhos estão postos em ti. Ele estava dizendo: Senhor, agora é contigo. Aleluia. Eu busquei, eu orei, a igreja clamou, nos unimos, Senhor. Os nossos olhos estão postos em ti, o Senhor Deus, aleluia, que está contemplando todas as coisas. Ele olha essa atitude do rei Josafá e ele vê que há um quebrantamento, que há uma atitude de reconhecimento, e começa a agir pelo povo de Judá, pela vida do rei Josafá diante daquela grande multidão. Esta é então a terceira atitude que eu e você devemos tomar. As horas vão passando, mas eu ainda tenho a quarta atitude, aleluia, que o rei Josafá toma. Está no versículo 15 e no versículo 17 do texto ora lido, capítulo 20 do segundo livro das Crônicas. Olha só, ele vai obedecer, aleluia, ele vai obedecer a voz do Espírito Santo. O versículo 15 ao versículo 17 vai dizer: e Jeazael disse: dai ouvido todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Aleluia! Olha a resposta do Senhor diante das atitudes que o rei Josafá tomou.
Esta peleja não é vossa, senão de Deus. E o versículo 16 e 17: amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nessa peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Que coisa linda, irmãos. Que coisa tremenda. Nós vamos ver nesta quarta atitude que o rei Josafá obedece. Depois da oração, depois de clamar ao Senhor, de reconhecer que ele dependia de Deus, o Senhor Deus vai usar um jovem, um moço, no meio da congregação, no meio do arraial, no meio do povo, com o nome Geaziel, e vai dizer: ó rei, não temas, não se preocupe, aleluia, porque esta peleja não é vossa, esta peleja é minha. Eu vou pelejar por vocês, eu vou lutar por vocês somente. Ficai em pé e olhai o livramento que o Senhor vai dar. Oh, glória! Nós louvamos ao Senhor. Eu posso sentir a graça de Deus aqui nos estúdios da Voz Missionária, desta emissora, diante desta palavra. Eu sei que tem endereço. Eu sei que esta palavra, ainda que simples, como simples é o Evangelho de Cristo, tem endereço. Quem sabe você tem recebido, querido irmão e irmã, uma notícia, algo que tem afligido a sua alma, algo que tem preocupado o seu coração, mas o Senhor, nesta tarde, através desta palavra, nos traz um ensinamento bíblico para ser aplicado na nossa vida. Aleluia, através desse texto, através das atitudes do rei Josafá. Pense comigo, irmãos. Ele era rei. Ele poderia usar da sua autoridade. Ele poderia usar da posição que tinha. Mas não. Ele preferiu entregar nas mãos do Senhor. Ele preferiu buscar ao Senhor com as atitudes que eu e você também devemos ter. E quando na quarta atitude ele obedece à voz do Espírito Santo, nos versículos que lemos, nós vamos para a quinta e penúltima atitude. Aleluia! Depois de tudo isso que ele fez, ele confiou totalmente no Senhor e na sua palavra. Quando o Senhor Deus diz: aleluia, porque o Senhor será convosco, usando a boca do profeta Geaziel, do moço Geaziel, agora o rei Josafá descansa diante daquela palavra, diante daquela, aleluia, mensagem entregue pelo moço. O rei Josafá descansa, o povo descansou e confiou totalmente no Senhor e na sua palavra. É a quinta atitude. Descanse, meu irmão, minha irmã, descanse no Senhor.
fazendo a sua parte, buscando, clamando, obedecendo, sendo sensível à voz do Espírito Santo. Confia, deixa que o Senhor vai pelejar a tua causa, deixa que o Senhor está a contemplar. Obedeça e confie. E por último, e não menos importante, a sexta atitude que o rei vai tomar. Aleluia! É o que eu e você devemos fazer, queridos, depois de uma grande vitória, depois de contarmos as bênçãos, é render graça e louvor ao Senhor. Isso está lá no versículo 27 ao 29. Relembrando o texto, que o rei Josafá tomou essas atitudes diante da notícia que ele recebera. Ele se quebrantou diante do Senhor, e o Senhor deu estratégia, deu saída para o rei. E eles contemplaram um grande livramento, porque o que o Senhor fizera, humanamente parece que não entendemos. Quando ele chega e contempla todo o exército que vinha contra ele, e o próprio exército, um confrontando o outro, um lutando contra o outro, um matando o outro. Eles saíram com a finalidade de destruir o rei Josafá. Mas Deus, que é Deus, ouviu a oração do rei, ouviu a oração do povo. E Deus, que tem os seus meios e formas, tem os seus caminhos para nos dar o livramento, para abençoar-nos. Agora ele colocou, sim, os exércitos um contra o outro. Que tremendo isso, irmãos! E quando o povo de Deus, o rei Josafá, chegou e viu aquilo que estava acontecendo, entenderam que Deus é Deus, e Deus faz como Ele quer, do jeito que Ele quer e na hora que Ele quer. E o exército inimigo se destruíram, lutando um contra o outro. Não sobrou nenhum para contar a história, a não ser o povo de Deus e o rei Josafá, que quando desceram no vale para ver e contemplar o livramento, além de o Senhor guardar o seu povo, guardar o rei, o Senhor também permitiu que o rei e o povo de Deus, aleluia, o povo de Judá, o povo de Jerusalém, trouxessem ou carregasse por 3 dias os espojos que o povo inimigo trouxeram para guerrear contra o rei. E ali ficou todos aqueles despojos, tantas coisas. E agora o povo de Deus e o rei Josafá, por 3 dias, irmãos, carregaram aqueles mantimentos, ouro e tantas outras coisas, armamento e assim por diante. Precisou 3 dias para carregar a bênção. Olha só, e daí o versículo 27 e 29, nós vamos indo para o final. Está escrito, dizendo-nos: então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, para irem a Jerusalém com alegria, porque o Senhor alegrara acerca dos seus inimigos. E foram a Jerusalém com alaudes e com harpas e com trombetas para a casa do Senhor.
Aleluia! E diante daquela situação veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquela terra, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Aleluia! E se voltarmos o versículo 25, vai nos dizer: e vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam neles fazenda em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam despojos, porque era muita coisa. Olha só a vitória, olha a bênção, quando nós tomamos a atitude certa, diante das notícias que recebemos, diante das informações que nos chegam. Aleluia! Eu repito uma vez mais, eu não sei qual a notícia que você tem recebido por esses dias, mas nessa tarde de quarta-feira, o Senhor Deus, através desta emissora, me usa para dizer para você: ei, nem tudo está perdido, não é o fim, não se precipite. Não tome atitudes erradas, não tome caminhos errados. Ei, pare, pense um pouco, você serve um Deus que está no controle. A última palavra é do Senhor. Não importa o que disse o médico, não importa o diagnóstico do médico. Não, se a medicina disse não tem mais jeito, não tem mais solução, quem sabe a justiça está dizendo que acabou. Quem sabe esta porta que não abre, isso tem te angustiado, isso tem te preocupado. Quantas notícias que tem chegado neste tempo que estamos vivendo. Mas nessa tarde eu quero orar por você. Eu quero apresentar a sua necessidade diante de Deus e levantar um clamor. Eu sei, já foi orado, pastor Jorge já fez uma oração tremenda, maravilhosa, mas eu quero orar uma vez mais, porque eu estava olhando aqui através do Facebook, quantos pedidos de oração, quantas necessidades, quantas pessoas mandando mensagem e pedindo por socorro. Eu quero orar, queridos, aleluia, por você. Medite nesta palavra, tome a decisão certa, tome a atitude certa e deixa o Senhor trabalhar na tua causa. Faça como fez o rei Josafá. Diga: Senhor, os meus olhos estão postos em ti. A notícia parece ser a pior possível, mas os meus olhos estão postos em ti. E um coração contrito e quebrantado, o Senhor não suporta. O Senhor para ouvir, o Senhor para dar atenção. E eu quero orar com você nessa tarde, nesses minutos que ainda me restam do tempo que temos para a palavra de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, Deus que sonda os corações, Deus que conhece todas as coisas, conhecem o ser humano por dentro e por fora, sabe o que o teu filho, a tua filha precisa, sabe qual a notícia que tem recebido, Senhor. Aleluia, eu tenho recebido aqui, Senhor, tantos pedidos de oração. Eu sei em quem tenho crido, eu sei que tu podes, Senhor. Deus, entra com providência neste lar, nesta família, neste casamento. Oh, Senhor meu Deus,
O teu filho clama, a tua filha clama, o teu povo intercede, Senhor, por misericórdia. Deus, Senhor Jesus, eu te peço, através da tua palavra, como tens dado vitória, Senhor, a este rei, o rei Josafá, Senhor, através das atitudes que ele tomou. Os teus filhos também entram, Senhor, por este mesmo caminho, clamando, intercedendo e pedindo graça para vencer. Senhor Deus, toma esta causa em tuas mãos, guerreia esta guerra, Senhor. Batalha, Senhor Deus, em prol da vida do teu filho, da tua filha, Senhor. Deus, desfaz todo laço, desfaz todo pensamento contrário, desfaz todo laço do passarinheiro, toda atitude, Senhor, toda arma projetada no inferno contra a vida deste homem, desta mulher, seja destruído pelo poder do teu nome. Eu oro, Senhor, porque a minha fé alcança, aleluia, a vitória do meu irmão, da minha irmã. Deus amado, Deus querido, eu sei que vamos ter notícia de que uma vez mais, Senhor Deus, tu realizou o sobrenatural, o impossível. Não sei como, não sei, Senhor, os caminhos e os meios que vais usar para dar vitória para esse teu filho, essa tua filha. Deus, aqui no texto que lemos, Senhor, tu fez com que o exército inimigo se levantasse um contra o outro e se destruísse a si mesmo. Deus, qual a atitude? Qual o caminho, Senhor, que tu vais usar? Eu não sei, mas eu tenho certeza que tu és poderoso para fazer acontecer o impossível, o milagre na vida, Senhor, do meu irmão e da minha irmã que me ouve de perto e de longe. Faça, Senhor, o milagre para que o teu nome, Senhor, seja glorificado em nome de Jesus. Amém e amém.